Boa noite a todos vocês. O tema a ser abordado na aula de hoje será entidades de classe. Mas o que são entidades de classe? Quais as diferenças existentes entre elas? Quais suas finalidades? De que são compostas? São questionamentos que ao final da aula vocês estarão aptos a responderem. Então vamos lá. As entidades de classe são as diferentes organizações que representam as diversas modalidades profissionais ligadas à área da enfermagem. As entidades de classe podem ser confederações, federações, associações, sindicatos, cooperativas e entidades profissionais. Na enfermagem, as entidades de classe são a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, os CORENs, são os Conselhos Regionais de Enfermagem, e os sindicatos. A ABEM é uma entidade cultural, científica, técnica e profissionalizante. É uma sociedade civil sem fins lucrativos, que congrega enfermeiros e técnicos em enfermagem, fundada em agosto de 1926, sob a denominação de Associação Nacional de Enfermeiros Diplomados Brasileiras. É uma entidade de direito privado, de caráter científico e assistencial, regida pelas disposições do Estatuto e Regulamento Geral ou Regimento Especial. O objetivo da ABEM é a defesa e a consolidação da enfermagem como prática social, visando um desenvolvimento político e científico da profissão. A ABEM possui diversas finalidades, dentre elas temos a representação da enfermagem nacional e internacionalmente, no trabalho especificamente no que se refere à enfermagem. Articula com organizações do setor de saúde e da sociedade em geral, na defesa e na consolidação de políticas e programas que garantem a equidade, a universidade e a integralidade da assistência à saúde da população. A ABEM, ela promove, estimula e divulga pesquisas da área de enfermagem. Reconhece a qualidade de especialistas aos profissionais de enfermagem, por exemplo, enfermagem obstétrica. O processo de reconhecimento de qualidade de especialista aos profissionais de enfermagem e a respectiva expedição do título é prerrogativa das instâncias e órgãos de câmbio nacional da ABEM e obedecerá a normas e regulamentos específicos. De forma generalizada, a ABEM tem como atribuições a representação política, o aprofundamento da formação educacional, suporte cultural para a categoria, promoção de eventos científicos e projetos culturais. A filiação à ABEM é optativa e pode ser individual e livremente. Ela é composta pelos seguintes órgãos: Assembleia de Delegados, Conselho Nacional da ABEM, a CONABEM, Diretoria Central e Conselho Fiscal. A ABEM tem relacionado aos seus serviços a Revista Brasileira de Enfermagem, que constitui grande valor para a classe, pois trata de assuntos relacionados à saúde, profissão e desenvolvimento da ciência, e também ela tem um outro serviço, é o Congresso Brasileiro de Enfermagem, que é uma das formas eficazes que a ABEM utiliza para beneficiar a classe dos enfermeiros, reunindo enfermeiros de todo o país nos congressos para fortalecer a união entre os profissionais, aprofundar a formação profissional e também incentivar o espírito de colaboração e o intercâmbio de conhecimentos. O Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, foi criado em 12 de julho de 1973 por meio da Lei 5.905 deste mesmo ano. O Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, embora seja uma entidade sem fins lucrativos, fica com 1/4 do valor cobrado pela expedição de carteiras profissionais emitidas, anuidades recebidas e multas aplicadas pelos 27 CORENs do país. Os 3/4 restantes são a fonte de renda dos CORENs de cada estado. O COREN
é um órgão normativo e de decisão superior criado em 12 de julho de 73, como já disse antes, através da Lei 5.905, foram criados também os Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, constituindo em seu conjunto autarquias federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiros e técnicos de enfermagem e auxiliares. Portanto, são entidades fiscalizadoras e disciplinadoras. O COFEM possui jurisdição, tem poder ou direito de julgar em todo o território nacional, sede na capital da República, em Brasília, no Distrito Federal. O COFEM é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e também pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. O sistema COFEM-COREM encontra-se representado em 27 estados brasileiros. O Conselho Regional de Enfermagem, COREM, é uma entidade autônoma vinculada ao Poder Executivo. Seu objetivo primordial é zelar pela qualidade dos serviços de enfermagem, pelo respeito ao Código de Ética e o cumprimento da Lei do Exercício Profissional. Os profissionais de enfermagem só podem exercer a profissão com o registro do sistema COFEM-CORENS. Em cada estado existe um conselho regional, os quais estão subordinados ao Conselho Federal. É o Conselho Regional de Enfermagem uma entidade autônoma de interesse público na esfera da fiscalização do exercício profissional. Compete ao COREM: 1. Deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento. 2. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do Conselho Federal. E fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal. O COREM é responsável pela inscrição profissional e cancelamento, assim como pela expedição da carteira e cédula de identidade profissional, documento indispensável ao exercício da profissão. Também disciplina e fiscaliza o exercício profissional. O COREM elabora a proposta orçamentária anual, submete-as à aprovação do COFEM e exige o cumprimento das resoluções emanadas pelo COFEM. O Conselho é dirigido pelos próprios inscritos, que por meio de eleições diretas exercem o mandato. O presidente do COREM do Estado de Mato Grosso é Antônio César Ribeiro e pelos conselheiros também pertencentes ao COREM são a Lígia Cristiane, conselheira e secretária, Rodrigo Paulo, conselheiro tesoureiro, Sirbene Nunes, delegada regional, e André Luiz da Silva, suplente de delegado regional. Isto, na época da posse. Os conselheiros são responsáveis pela organização, coordenação e assessoramento do órgão. O sistema de disciplina e fiscalização é constituído de objetivos na área disciplinar, que são normativa, corretiva e fiscalizadora. A área disciplinar normativa estabelece critérios de orientação e aconselhamento para o exercício de enfermagem, baixando normas visando o exercício da profissão, bem como atividade na área de enfermagem nas empresas, consultórios de enfermagem, observando as peculiaridades atinentes à classe e à conjuntura de saúde do país. A área disciplinar corretiva instaura processo em casos de infrações ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem cometidos pelos profissionais inscritos e, no caso de empresa, processos administrativos, dando prosseguimento aos respectivos julgamentos e aplicações das penalidades cabíveis. A área disciplinar fiscalizatória realiza atos e procedimentos para prevenir a ocorrência de infrações à legislação que regulamenta o exercício da enfermagem. Inspeciona e examina os locais públicos e privados onde a enfermagem é exercida. Para exercer a profissão, é obrigatório o registro dos títulos, inscrições no Conselho Federal e a inscrição nos Conselhos Regionais de Enfermagem, em cuja jurisdição exerce as suas atividades.
A inscrição é o ato pelo qual o COFEN confere habilitação legal para o exercício da atividade de enfermagem na área de sua respectiva jurisdição ao titular de diploma de colação de grau, certificado ou equivalente de conclusão de curso, expedido por instituição de ensino nos termos da lei. O curso prepara e dá formação ao profissional, mas somente após sua inscrição no conselho é que ele estará legalizado. Os tipos de inscrições são provisória, definitiva, e a definitiva se divide em definitiva principal, secundária, remida e remida secundária. A inscrição definitiva principal é a concedida pelo COREN e confere habilitação legal para o exercício permanente da atividade somente na área de jurisdição e o exercício eventual em qualquer parte do território nacional. O tipo de inscrição secundária é a concedida para o exercício permanente e cumulativa em área não abrangida pela jurisdição do COREN da inscrição definitiva principal. A inscrição remida é a concedida ao profissional aposentado com 30 anos de inscrição no sistema COFEN-COREN, que tenha mais de 60 anos e que ao longo de sua trajetória profissional não tenha recebido penalidades por infração ética e esteja adimplente com todas as obrigações financeiras junto ao Conselho, inclusive a do exercício vigente. A inscrição remida secundária é a concedida para o exercício permanente e cumulativo em área não abrangida pela jurisdição do COREN da inscrição remida principal. O cancelamento de inscrição é efetuado nos seguintes casos: mudança de categoria ou inscrição, encerramento de atividade profissional e falecimento. Para requerer o cancelamento, o profissional deverá provar que está em dia com suas obrigações pecuniárias para o COREN jurisdicionado e que não está respondendo a processo ético e ou disciplinar. Os sindicatos é uma outra entidade. São órgãos responsáveis pela defesa dos direitos do trabalhador. A palavra sindicatos tem raízes no latim, síndicus, denominado o procurador escolhido para defender os direitos de uma corporação. Os sindicatos são órgãos de defesa de classe profissional, portanto, representa a enfermagem enquanto classe trabalhadora, defende o interesse de seus sindicalizados perante as entidades patronais, orienta as campanhas de reivindicações salariais e condições de trabalho, dentre outras. No Brasil, surgiram com a industrialização e receberam um tratamento especial da Constituição de 1988, que lhes concede autonomia e lhes atribui o direito de recolhimento anual de contribuição sindical, destinado a manter o sindicato em atividade. Atualmente, temos a regulamentação dos sindicatos da Constituição Federativa do Brasil, no artigo 8º, que diz que é livre a associação profissional ou sindical. Os serviços prestados variam de acordo com o sindicato. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. Porém, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalhadores. Também é papel dos sindicatos manterem serviços de orientação sobre direitos trabalhistas e a maioria deles conta também com um departamento jurídico para defender os interesses de seus associados. Os sindicatos de trabalhadores também são responsáveis pela organização de greves e manifestações voltadas para a melhoria salarial e das condições de trabalho da categoria. A contribuição financeira associado varia de acordo com o sindicato, mas atentem-se, quando o profissional perde o emprego, ele não perde a condição de associado, por isso é importante pedir o desligamento, pois a dívida se acumula. Essas daqui foram algumas das referências utilizadas para o desenvolvimento desta aula de hoje, e aqui uma mensaginha para vocês. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetitivos dia após dia. Um beijo a todos.